Livro de Hebreus, capítulo 13, do versículo 6 ao 9. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador. E não teremos, e não temerei o que me possa fazer um homem. Lembrai-vos dos vossos pastores, e vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em roda de doutrina variada e estranha, porque bom é que o coração se fortifique com a graça, não com manjares, de que nada aproveitarão aos que a eles se entregam. Vamos repetir o versículo 8, que diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Jesus Cristo, Ele é o mesmo. Ele não muda, nunca vai mudar. E será sempre Ele o próprio Salvador de todo ser humano que existe sobre a face da terra. Por aí estão se criando vários caminhos e atalhos. Só que o que Deus tem para a tua vida e para a minha vida é caminho estreito. Aleluia! É caminho aonde nós temos que perseverar até o fim. É caminho que nós olhamos que parece ser difícil, mas não é, porque Deus é o teu ajudador através de Jesus. Quando eu leio aqui a Bíblia Sagrada, no livro de Hebreus, capítulo 13, do versículo 6 ao 8, a Bíblia nos mostra que nós temos que ter confiança até na adversidade. Quem é Jesus Cristo para você? Quem é Jesus Cristo para mim? Ele continua sendo o mesmo. Desde o início que nós o aceitamos até os dias de hoje. Ele não mudou. Às vezes pensamos que mudou, mas não mudou. Somos nós que estamos mudando. Como? Estamos envelhecendo. O nosso tempo está chegando. Vai chegar a hora em que nós vamos partir também. E devemos ter a confiança como se nós ainda fôssemos novos convertidos. No primeiro amor, perseverando até o fim, sabendo para onde nós estamos indo. Aleluia! Mas muitos aí fora Glória a Deus! já não têm mais esperança. Outros até dizem que os tempos mudaram. Estamos nos tempos modernos e não se faz mais efeito como antigamente. A Bíblia ainda é a mesma. Jesus ainda é o mesmo. Deus ainda é o mesmo. A autoridade que o Espírito Santo nos dá ainda é a mesma. Não mudou. E devemos perseverar e ser o mesmo, confiando na palavra de Deus. Mas quando eu observo aqui, no livro de Hebreus, capítulo 13, do versículo 6 ao 8, o primeiro versículo ele diz: assim, com confiança, ousemos dizer. A primeira estrofe diz: assim, com confiança, ousemos dizer. Quando nós começamos a pegar a confiança e começamos a ousar dizer, aparece um ou outro para dizer: isso é fanatismo, isso é maluquice, cuidado com isso ou aquilo outro. Como uma certa vez um rapaz ouviu falar de Jesus e ele falou que era fanatismo. Se eu não tivesse convicção daquilo que está escrito, glórias a Deus, glórias a Jesus, eu teria desistido de continuar falando. Mas eu continuei falando de Jesus. Sabe o que aconteceu? Esse rapaz partiu, foi embora. Aleluia! Um acidente de carro, ele partiu. Aleluia! Mas a palavra foi falada para ele. A Bíblia diz no livro de Ezequiel que aquela alma que se perde e não se salvou porque nós não falamos a palavra, glórias a Deus, Deus vai requerer o sangue daquela pessoa de nossas mãos. Glórias a Deus. Às vezes evitamos de falar porque, meu amigo querido,
porque é meu vizinho, porque é o marido ou é a mulher, ou porque é um parente próximo, não podemos evitar de falar. Porque pode ser a última oportunidade daquela pessoa em você a questionar quem é Jesus Cristo para você. Por isso que aqui no versículo 6 diz: e assim com confiança ousemos em dizer. Dizer o quê? O Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que possa fazer o homem. Glórias a Deus. Irmão, o poderio do nome de Jesus é tão grande, que quando você invoca com fé, pedindo com fé, Ele vai agir. Por isso que a Bíblia diz: não temerei o que possa fazer o homem. O homem pode atingir a minha carne. O homem pode acabar com o meu corpo físico. Mas a minha confiança em Jesus, Ele não vai poder tirar. A sua confiança em Jesus, Ele não vai poder tirar. Mas você tem que continuar pregando. Eu tenho que continuar pregando. Porque eles precisam ouvir de Jesus. Mas, irmão, eles não vão aceitar. Mas pelo menos você fez a sua parte. Aleluia. Escrito está na Bíblia: um homem foi sepultado. E ele lembrou da família. Sabe aonde? Ele lembrou da família? No inferno. Está na Bíblia isso, livro de Lucas. A história do rico e Lázaro. Pronto, agora vai sinalizar melhor. Lá embaixo, no inferno, ele lembrou da família, lembrou dos parentes, lembrou dos pais. E ele lá embaixo: pai Abraão, deixe que eu volte lá e avise os meus parentes, para que eles não venham para este lugar de tormento. Ele teve a oportunidade para se salvar e não se salvou. Aleluia, Jesus. O mendiguinho não. Ele se salvou, o mendiguinho, não era porque era mendigo. Porque aquele mendiguinho temia a Deus. Aleluia. Porque para se salvar no olhar de Deus, aqui para a terra, para se salvar, Deus não olha a condição